Oi para vocês! É com grande prazer que eu estou aqui para falarmos sobre osteoporose. A osteoporose é uma doença metabólica dos ossos, onde ocorre uma diminuição da massa óssea e alteração da arquitetura do osso, fazendo com que os ossos fiquem mais frágeis e, com isso, o aumento do risco de fraturas. Para que vocês entendam melhor o que é a osteoporose, eu vou explicar como é que ocorre a remodelação óssea. Nos nossos ossos, nós temos células chamadas osteoblastos, que têm o papel de construir, formar o osso. Mas temos também células chamadas osteoclastos, cuja função é absorver as células velhas do tecido ósseo. Então, para a manutenção da nossa massa óssea, é necessário que haja um equilíbrio entre a ação dos osteoblastos e a dos osteoclastos, pois sempre estaremos formando e absorvendo células dos ossos, sendo que aproximadamente a cada 10 anos trocamos todo o nosso esqueleto. Existem fatores de risco para o surgimento da osteoporose, como idade acima de 65 anos, raça branca, caucasiana ou asiática, baixa estatura, quem teve fraturas após os 40 anos de vida, baixo peso corporal, tabagismo, etilismo, sedentarismo, baixa ingestão de cálcio, ingestão em excesso de cafeína, quem já tem osteopenia, aqueles pacientes que ficam com uma imobilização prolongada, como às vezes algumas cirurgias que tem que ficar muito tempo na cama, algumas doenças, como é o caso do hipertireoidismo, insuficiência renal crônica, uso de determinados medicamentos, anticonvulsivantes, corticoides, hormônios de tireoide, lítio e alguns anticoagulantes, e a menopausa. Aqui vale a pena a gente comentar. A osteoporose é uma doença do idoso. Ela pode acometer tanto homens como mulheres. Porém, o hormônio feminino chamado estrogênio tem um papel importante no processo de remodelação óssea, que eu falei anteriormente. E na mulher menopausada, como existe deficiência desse hormônio, após a menopausa, o risco é muito grande de acabar desenvolvendo uma osteoporose. O principal exame para diagnóstico da osteoporose é a densitometria óssea. Através desse exame, nós poderemos ter os seguintes resultados: normal, osteopenia, onde já há uma diminuição da massa óssea, mas ainda não é uma doença e pode ser corrigida. E a osteoporose, onde a diminuição da massa óssea é mais intensa e já é uma doença. No início, a perda da massa óssea não acarreta sintomas, mas com a sua progressão, nós podemos ter alterações clínicas, como uma diminuição na estatura e a cifose dorsal, que é a famosa corcunda, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o tratamento. Primeiramente, é importante que a gente diga quem é que deve ser tratado. Não é só aquela pessoa que tem osteoporose, mas que já é a doença, mas aquela pessoa que tem osteopenia associada aos fatores de risco que eu falei anteriormente, também deve ser tratada. O tratamento vai consistir de medicamentos que aumentam a absorção do cálcio e o seu depósito nos ossos, associado à suplementação de cálcio e de vitamina D. Naquelas pessoas que já possuem um certo grau de fragilidade óssea, é importante que se tome alguns cuidados ambientais, no sentido de prevenir quedas, uma vez que essas pessoas têm um risco aumentado para as fraturas. E esses cuidados incluem retirar tapetes, uso de pisos antiderrapantes, instalar barras de apoio nos banheiros, distribuição adequada dos móveis. Também é preciso cuidado no uso indiscriminado de tranquilizantes, porque esses medicamentos podem ocasionar sonolência, favorecendo as quedas. A osteoporose pode ser prevenida com suplementação de vitamina D, tomar sol, ingestão adequada de alimentos ricos em cálcio e com a realização de exercícios físicos. Assim sendo, vamos incorporar em nossas vidas essas medidas preventivas, a fim de que possamos chegar na velhice com os nossos ossos saudáveis, pois, como sempre digo, devemos cuidar bem do nosso corpo, porque ele é nosso principal instrumento. Tenham uma ótima semana e não se esqueçam de enviar suas dúvidas ou sugestões por endereço aí da telinha.
Eu estarei aqui na próxima semana para a gente estar falando um pouquinho sobre a prática ortomolecular na medicina. Tchau!